Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou Clodoaldo Feitosa, pesquisador independente da espiritualidade, e neste vídeo eu vou responder a você que é testemunha de Jeová e que está em processo de saída da organização, mas que está com uma grande dúvida, que é a seguinte: se eu sair da organização, em que eu vou acreditar? Essa é uma dúvida que deixa muitas pessoas que estão saindo da organização bastante perturbadas, pois quem fez parte ou quem faz parte da organização das Testemunhas de Jeová sabe muito bem qual é a punição para aqueles que resolvem sair de lá e eventualmente seguir um outro caminho. É a chamada desassociação, na qual todos os membros que permanecem na organização são obrigados a parar de falar com tal pessoa, mesmo que sejam parentes, filho, pai, mãe, avô, não importa, amigos. Então, a pessoa que decide sair da organização, ela perde completamente o contato com tais pessoas. E é por isso que causa perturbação, sair da organização. As Testemunhas de Jeová são ensinadas por anos a fio pelo corpo governante dessa religião que eles fazem parte da única religião verdadeira na Terra e também a única que tem a aprovação de Deus. Também são ensinados que serão os únicos salvos por Deus e que as demais religiões são o que eles chamam de Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa. E, portanto, se alguém deseja sair de lá para seguir outro caminho espiritual, estará então dando as costas para Deus e, portanto, não terá mais a sua aprovação e perderá a salvação eterna. É por isso que muitos que saem ficam perdidos, desolados, tristes e sem saber em que acreditar. Isso é um pavor muito grande e que faz com que muitas pessoas tenham medo de sair da organização. Então, sendo bem prático, você que é testemunha de Jeová pode estar se perguntando nesse momento: se eu sair da organização, em que eu vou acreditar? Como eu vou sustentar a minha espiritualidade e a minha fé? Vamos lá. Primeiro, eu vou explicar para você o seguinte: é necessário que você entenda que a organização das Testemunhas de Jeová, mais precisamente o seu corpo governante, se apropriou de um papel e de uma autoridade que não pertencem a eles, mas sim a Jesus Cristo. Como já dizia o ex-membro do corpo governante, o Raymond Franz, que foi desassociado em 1980, eles interpretam o texto de João 14,6 de uma forma bastante peculiar. Por exemplo, vamos ver o que diz o texto para poder a gente entender como é que eles interpretam, tá certo? Então, eu vou usar aqui a tradução do Novo Mundo e você quiser acompanhar comigo, veja aqui na Bíblia em João 14,6, para a gente ver como que é a interpretação do corpo governante. Então, estou achando aqui. Muito bem. Então, eu encontrei aqui, João 14, versículo 6, diz assim, E Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse texto aqui, é interessante que Jesus diz assim, eu sou o caminho. Aí o corpo governante vai dizer assim: nós concordamos, ele é o caminho, mas nós somos o caminho para ele, E quando Jesus diz assim, eu sou a verdade, eles vão dizer assim: sim, nós concordamos com isso também, Jesus é a verdade, mas ninguém poderá aprender a verdade se não for estudando as nossas publicações e a nossa doutrina. E por fim Jesus diz assim: eu sou a vida. E eles dizem: sim, nós aceitamos isso também, ele é a vida, mas ninguém poderá ter a vida eterna se não estiver associado conosco e com nossa organização. Então, essa é a maneira peculiar através da qual a doutrina publicada pelo corpo governante faz com que as Testemunhas de Jeová acreditem que a organização é, por assim dizer, um intermediário entre elas e Deus. Então, com esse modus operandi, a organização consegue fazer com que muitos que saem de lá se tornem pessoas perdidas em sentido espiritual, sentindo-se órfãs de Deus,
tudo com o objetivo de fazer com que essas pessoas se arrependam e retornem para lá, para o rebanho delas. Acontece que, graças à internet, né, que temos atualmente, que nos permite ter uma visão da organização e entender o que ela verdadeiramente é, a saber que é uma organização religiosa, ou seja, uma religião, assim como todas as demais religiões, que tem os seus erros e tem os seus acertos, evidentemente, mas que não passa disso, né, de uma organização humana criada por homens com os seus objetivos espirituais, que tem seus erros e seus acertos, mas não é isso tudo que eles se arvoram ser, né, que são o único canal de Deus entre o homem e Deus, a única religião verdadeira, o único povo escolhido. Então, nada disso é verdade, tá certo? Então, nós, graças à internet, hoje podemos ter contato com outras pessoas que eles proibiam antes, né, de ter esse contato, pessoas que saíram de lá e encontraram outro caminho espiritual e que hoje vivem em paz com uma fé forte e com uma espiritualidade grande, né, nas suas vidas, e que tem, né, a sua esperança preservada e assim vivem tranquilos, vivem em paz. Então hoje nós podemos ter contato com essas pessoas, mesmo você que está aí na organização, se você quiser, você não precisa ter um contato físico com a pessoa, que é isso que eles proíbem, mas você pode assistir um vídeo, né, ver uma informação de uma ex-testemunha de Jeová. Por exemplo, nós temos atualmente um canal muito interessante que eu assisto, que é de uma ex-TJ, né, que é a Vilma Revo. Eu vou deixar também o link aqui do canal dela para vocês assistirem, que ela explica diversos assuntos, né, sobre testemunho de Jeová, né? Então, gostaria que vocês também pudessem, né, ver o canal dela e aprender com ela também, tá certo? Tem o meu canal aqui, que nós conversamos de forma bem aberta, né, sobre esses assuntos da organização, e muitos outros na internet, pessoas que estão comprometidas, que desenvolveram uma espiritualidade e que querem ajudar aqueles que estão nesse mesmo processo, tá certo? Mas você que está me ouvindo ainda pode estar pensando, sim, você está dizendo que é possível que nós tenhamos uma espiritualidade sem estar dentro da organização. E eu estou dizendo, sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Você pode ter uma espiritualidade viva dentro de você, independentemente de você estar ou não associado com a organização da Testemunha de Jeová ou com qualquer outra organização religiosa, tá certo? Você pode ter uma espiritualidade independente, ou seja, que não depende de ninguém para funcionar. É esse o caminho que eu estou seguindo atualmente, tá certo? Mas aí você pode dizer, mas eu gostaria de ver na Bíblia se tem como isso realmente acontecer. Então, nesse vídeo, eu vou provar para você, usando a Bíblia, a própria tradução do Novo Mundo, que você não depende da doutrina da Testemunha de Jeová para poder ter a sua espiritualidade preservada. Você precisa, então, entender e guardar essas 3 coisas importantes que eu vou passar para você agora, tá certo? E vou passar isso mostrando na Bíblia, né, como você deseja ver, né? Então vamos lá. A primeira coisa é a seguinte: a verdadeira organização de Deus não é a organização das Testemunhas de Jeová e seu corpo governante, mas sim o universo, ou seja, toda a imensa criação de Deus, a qual você faz parte dela. Então isso é a verdadeira organização de Deus. E você pode ver isso no livro de João também, que eu já estou com ele aqui aberto, no capítulo 14, versículo do 1 ao 3, ele diz assim, olha o que Jesus fala nesse texto. Não fiquem com o coração aflito, exerçam fé em Deus, exerçam fé também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois eu vou embora para preparar um lugar para vocês. Também, depois que eu for embora e lhes preparar um lugar, virei novamente e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então aqui o texto deixa bem claro, né? Quando ele diz aqui, especialmente no versículo 2, ele diz aqui, João 14, 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas muitas moradas são os mais diversos mundos criados por Deus, habitados, né, pelo que existe pelo universo. É claro, eu sei que você pode estar pensando, a ciência não provou que existe vida fora da Terra, mas eu estou agora apelando para a sua razão.
Por que o universo seria tão grande, né? Só a nossa Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas, né? Cada uma delas com vários planetas ao seu redor. Então, estou apelando aqui agora para a sua razão. Se só existisse vida na Terra, né, para que Deus faria um universo tão grande, né? Só na nossa galáxia tem essa quantidade de estrelas e de planetas. Então, é evidente que, embora a nossa ciência ainda não tenha provado a existência da vida inteligente fora da Terra, mas a probabilidade é muito grande, né, de existir vida inteligente fora da Terra e vida humana. Assim como Jesus falou, na casa do meu Pai, ou seja, no universo, toda a criação dele, existem muitas moradas, ou seja, existem muitos lugares, né, muitos mundos habitados, alguns semelhantes à Terra, outros mais avançados que a Terra, outros menos avançados que a Terra, e também os planos espirituais de cada um desses planetas, né, que são imensos, uma quantidade infinita de lugares habitados, né, que existe. Jesus falou, eu vou lá preparar um lugar e depois volto para pegar vocês. Então a Terra não é, evidentemente, o único mundo habitado, existem muitos outros, tá certo? Então essa é a primeira coisa que você precisa entender, que a verdadeira organização de Deus é o universo, toda a sua criação. A segunda coisa é a seguinte: Deus não abandona ninguém, Ele é soberanamente justo e bom, e todos nós somos filhos de Deus, somos espíritos eternos e estamos neste momento tendo uma experiência encarnatória aqui na Terra para a nossa evolução como seres espirituais, tá certo? E o nosso destino eterno não é viver para sempre aqui na Terra, tá certo? O nosso destino é a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, e onde você pode mostrar isso na Bíblia? Você pode estar perguntando. Eu vou lhe dizer. O primeiro que nós vamos ler aqui é Salmo 27, 10. Veja aí na sua Bíblia também o Salmo 27, versículo 10. Veja o que diz aqui o texto. Salmo 27, 10 diz assim, mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová me acolherá. Ou seja, aqui ele fala que mesmo que o nosso pai, a nossa mãe nos abandone, Deus estará conosco. De modo que não tem como você afirmar que Deus abandona ninguém. Nenhum homem aqui na terra tem esse poder de dizer assim, olha, Deus te abandonou, você virou as costas para Deus. Quem é essa pessoa para ter esse direito todo, né, de fazer isso? Então, evidentemente, isso não existe, tá certo? Então, aqui mostrei na Bíblia que Deus não te abandonou e nem vai te abandonar jamais, tá certo? O segundo texto que eu queria que você lesse comigo é Romanos 8, 17 e 18. Vamos lá? Romanos 8, 17 e 18. Diz assim, deixa eu achar aqui, estou em Atos, é Romanos 8. Romanos 8, 17 e 18, encontrei aqui, diz assim, 17 e 18. Então, somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo, desde que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Portanto, eu considero os sofrimentos da época atual como não sendo nada em comparação com a glória que será revelada a nós, tá certo? Então aqui esse texto ele deixa bem claro o seguinte, que, olha, veja bem como diz aqui, no 17, então somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Ou seja, essa história que a organização ensina, né, de que você não é filho de Deus, que filho de Deus são apenas os membros do corpo governante, aqueles que são chamados de ungidos, isso é uma besteira enorme, tá certo? E você acreditar nisso vai atrasar o seu desenvolvimento espiritual. Na realidade, todos nós somos filhos de Deus. Fomos criados por Deus, portanto nós somos filhos, somos espíritos criados diretamente por Deus para evoluir ao longo do tempo. Então não existe isso, né? De somente o corpo governante, somente os ungidos serem filhos de Deus, né? Isso é uma coisa que você não deve acreditar, tá certo? Então somos filhos de Deus e somos herdeiros. Aqui ele fala, compara até que nós temos que sofrer como Cristo sofreu. É claro que você tem que entender que essa é uma linguagem simbólica da Bíblia, comparando, né? Claro que nossos sofrimentos não foram tão grandes, né, quanto o de Jesus, mas nós também sofremos, evidentemente. Esse mundo, a Terra, é um mundo de expiação e provas, ou seja, é um mundo no qual nós viemos ou para expiar erros de encarnações anteriores ou
para provarmos a nossa fé através de problemas que nós passamos e superação e aprendizado. Então, é isso, né? A nossa vida é a vida espiritual e nós passamos por esse momento de provação, mas somos filhos de Deus, né? Nós não somos criaturas de Deus, como eles falam e separam até na comemoração. Um jeito dele separar é que você não pode nem tocar, né, nos emblemas, né, que somente os ungidos é que podem. Isso é a maior besteira que você pode acreditar, tá certo? E outro texto que eu gostaria de ler com você é Hebreus 6:10. Vamos ler comigo aqui também, que isso aqui é uma base muito interessante para a nossa fé, tá certo? Hebreus 6:10 diz assim: pois Deus não é injusto para se esquecer de sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem aos santos e continuarem a servi-los. Então aqui, o ponto que eu quero frisar aqui com vocês é isso aqui, ó. Deus não é injusto para se esquecer da sua obra. Então Deus não se esquece de ninguém. E todo esforço que a gente faz para fazer o bem para o nosso semelhante, Deus vê, né? E então isso serve para o nosso próprio adiantamento espiritual. Então não existe essa questão de de Deus esquecer do que você fez. Às vezes você é um testemunho de Jeová, já passou anos, né, fazendo lá o serviço de campo, ajudando um e outro, fazendo estudo, e aí porque você agora está tendo que sair da organização, então você acha que Deus esqueceu de tudo, né, deixou tudo para lá. Não, tá certo? Nem esqueceu, nem vai esquecer do bem que você fizer daqui para frente. Então continue fazendo bem para as pessoas, porque Deus não é injusto para se esquecer da obra, né? Da obra que nós fazemos. Também gostaria de voltar no livro de João, agora o capítulo 1 e o versículo 14. Então, volta aqui comigo em João, agora vamos para o capítulo 1 e o versículo 14. João 1, 14. Diz assim, ó. João 1, 14. Aqui, de modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai. Ele estava cheio de favor divino e de verdade. O ponto que eu quero frisar aqui com vocês é essa parte onde ele diz assim, ó, e a palavra se tornou carne, certo? Isso aqui é para entender o seguinte, ó. A Bíblia não fala diretamente essa palavra encarnação ou reencarnação. Ela apenas dá pistas de que isso realmente acontece com a gente. Aqui quando ele falou aqui, o verbo tornou-se carne, o que é que ele quis dizer? Jesus é um espírito altamente evoluído. E ele, quando diz se tornou carne, significa que ele encarnou entre nós, né, para trazer aqui um benefício para a humanidade, os seus ensinamentos e tudo mais. O ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: lembra do outro texto que eu falei, né, que Jesus, diz assim, nós somos co-herdeiros de Jesus, desde que soframos como Ele. Então veja, a Bíblia faz essa igualdade, né, entre nós e Jesus. Somos co-herdeiros, se sofrermos como Ele, teremos a mesma glória. Então a ideia acontece também aqui, ó. Jesus se tornou carne, ou seja, Ele encarnou entre nós. Da mesma maneira, nós também encarnamos aqui. Então, existe na maioria das religiões, eu diria, essa questão de acreditar que a alma humana ela é criada no momento do nascimento aqui, né? Mas não é bem assim. Na realidade, o nosso espírito ele é pré-existente à nossa encarnação aqui na Terra. Nós já existimos em outras encarnações, não somente aqui na Terra, mas em outros mundos, né? Provavelmente mundos mais primitivos ou talvez semelhantes à Terra. E agora estamos vivendo aqui na Terra mais uma de nossas encarnações. E aí você pode perguntar, e até quando? Até que nós estejamos prontos, né, para ficar no plano, na vida espiritual indefinidamente, que é o que aconteceu com Jesus. Jesus ele não precisa mais encarnar na Terra, nem em nenhum outro lugar. Ele vive na vida espiritual porque ele evoluiu a esse ponto, né? Ele é um espírito limpo, um espírito perfeito, um espírito glorioso. E se nós também seguimos, como ele falou lá naquele primeiro texto que eu li, se nós também nos depurarmos e nos tornarmos espíritos puros, também iremos habitar as zonas espirituais perfeitas, né? Ou seja, os mundos mais evoluídos, né? Que existem espalhados pelo universo, tá certo?
E por último, o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, certo? 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, que diz assim, ó, achei aqui, 15, 44, diz assim, semeado o corpo físico, é levantado o corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual, tá certo? Então aqui deixa bem claro, né? Nós temos um corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? O espírito, né? Então, nós temos o corpo físico, que é essa roupa que nos veste atualmente, e existe também o corpo espiritual, que é o espírito, que é o qual a gente utiliza para viver, para habitar na zona espiritual, ou no plano espiritual, se você preferir, tá certo? E então todos esses textos deixam claro, né, que existe uma doutrina, a Bíblia tem a sua própria doutrina, que é independente da doutrina das Testemunhas de Jeová, né, e que você consegue entender. Em vários textos aqui que eu li, eles são conexos, né, que dão a entender realmente que existe isso aqui. Você pode dizer assim, e você acha que você está certo e eles errados? Eu digo para você o seguinte, olha, eu acredito firmemente nisso que eu estou lendo aqui para vocês e da forma que eu entendo. Claro que eu não cheguei a essa conclusão sozinho, eu tive ajuda também, né? Eu tive ajuda de outros mestres, né? De outros canais, de outras pessoas que estudaram também. Mas a questão é a seguinte, veja que essa doutrina ela não depende de religião nenhuma, né? Você acreditar nisso aqui não depende para a sua salvação, você está associado a nenhuma religião, tá certo? É uma doutrina da própria Bíblia, tá certo? Muito bem, a terceira e última coisa que eu gostaria que você entendesse, é importante isso, ó. Não há intermediários entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, conforme diz João 3,16, que é um texto conhecido, no qual lá ele diz assim, ó, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna, né? Então, e a gente já viu também em João, né? João 14:1, onde ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é que acontece? A organização ela se coloca no meio, né? Tem aqui Deus, aí tem Jesus, e aqui seria então o homem, ou seja, nós. Mas aí ela vem e se coloca no meio, entre Jesus e nós. Ela quer que fique assim, ó, Deus, aí embaixo Jesus, ela, a organização, o corpo governante, e nós aqui embaixo, para que a gente fique dependendo dela, né? E não só ela que faz isso não. Diversas outras religiões fazem a mesma coisa. Elas se colocam como sendo um intermediário entre Deus, entre o homem e Jesus, ou entre o homem e Deus. Então nós devemos rechaçar essa ideia, ou seja, a partir de hoje nós devemos entender o seguinte, não há intermediários entre o homem e Deus a não ser Jesus, tá certo? Então devemos aprender o que Jesus nos ensinou, né? Os seus ensinamentos que estão na Bíblia e esses outros que eu acabei de explicar para você, que estão escritos há muito mais tempo do que foram criadas todas essas organizações religiosas que estão aqui à nossa volta atualmente. Então não tem como dizer que essa doutrina já não era pré-existente, ela já existia antes dessas organizações religiosas, incluindo as Testemunhas de Jeová. Por essa razão, nós podemos então ter uma doutrina pura dentro de nós e termos uma espiritualidade própria, tá certo? Portanto, você pode sim ter sua fé e sua espiritualidade independentemente de estar ou não associado a alguma religião. Eu preferi atualmente seguir um caminho solo. Você pode fazer o mesmo se você quiser, mas nada também o impede de estar associado com alguma religião, caso você queira. Você só não pode acreditar que a sua espiritualidade está atrelada necessariamente a essa religião. Você tem que entender que você sempre será um espírito livre, um ser livre, um filho de Deus, né? Conforme fala a Bíblia, né? Ou seja, nós somos filhos de Deus e, portanto, devemos viver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Tá certo? Pois bem, essa foi a minha exposição de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal, né? De se inscrever também, caso você ainda não tenha se inscrito no canal. É muito importante aqui para esse trabalho que você se inscreva. E desejo para você tudo de bom, que você fique com Deus, tenha um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Muito obrigado.